Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos começar o capítulo 10, falando sobre as forças da natureza. Então, eu peço que você pegue o seu livro 2 de ciências do SAS e abra aqui na página 80 para que a gente, então, acompanhe esse capítulo. Veja só essa imagem de abertura, gente. Que linda, mas que perigo, hein? Um vulcão em plena erupção, gente. Esse vulcão fica na Indonésia. Gente, a natureza é realmente incrível. A gente tem estudado a natureza, a gente falou no último capítulo sobre o frágil equilíbrio dos ecossistemas e a gente falou como que o homem causa impacto, né, nesses ecossistemas, causando grandes alterações no ecossistema, mas a natureza por si só tem essas grandes forças que podem causar grandes catástrofes também, né? Esses eventos, né, vulcões, terremotos, inundações, podem então, não os vulcões em si, né, mas as erupções vulcânicas podem causar grandes alterações no ambiente, gerando desordens tanto ambientais quanto sociais, levando então a migrações tanto dos animais quanto da população humana e trazendo então um desequilíbrio para a biodiversidade. A gente aprendeu bastante sobre equilíbrio e o desequilíbrio que pode ocorrer. Então, gente, será que todos esses impactos ambientais, será que esses eventos, né, que ocorrem das forças da natureza, será que terremotos, erupções vulcânicas, será que inundações, grandes chuvas, têm relação com a ação humana? Será que o homem influencia nesses eventos ou não? São eventos que ocorrem independente da ação humana. Será que o homem influencia diretamente ou indiretamente nesses eventos? É isso que a gente vai aprender um pouco nesse capítulo e a gente vai aprender também no decorrer dos próximos capítulos, gente. E a gente vai perceber também como que essas catástrofes podem alterar o ambiente, o local, a sociedade em que elas ocorrem. Nós chamamos essas grandes alterações ambientais de cataclismos. Então, quando tem alterações bruscas no ambiente, então de uma hora para outra acontece assim, né, de repente, uma alteração brusca no ambiente, que afeta a sua paisagem e que interfere diretamente na dinâmica das populações que vivem naquele local, a gente vai chamar isso de cataclismo. E esses desastres ambientais podem ser naturais ou causados pelo homem e pode ser causados diretamente pelo homem ou indiretamente pelo homem. Vamos entender como que é isso utilizando exemplos atuais de casos de cataclismos. Então, abra aqui na página 81, vamos ver algumas reportagens de cataclismos que ocorreram na América Latina. Olha só, o primeiro foram enchentes no Peru, que ameaçam rico legado arquitetônico que ocorreram em 2017. Veja só, a pluviosidade das últimas semanas bateu recordes nas regiões do norte do Peru, onde há sítios arqueológicos milenários. Os sítios arqueológicos são locais onde ficam preservados artefatos, construções ou outras evidências de atividades humanas do passado. Então, lá no Peru, naquela região, tem pelo menos 50 sítios arqueológicos que foram afetados por conta de inundações ou enchentes. E essas inundações e enchentes têm causado caos, né? Causaram caos lá no Peru em 2017 e resultaram numa drástica mudança
castigaram o norte do país, afetaram o turismo, porque o sítio arqueológico atraía bastante turismo. Disse que os principais monumentos históricos foram afetados, duas pirâmides estavam ali bem comprometidas pela erosão por conta das chuvas, e tudo isso foi causado por um aquecimento repentino das águas na costa do Peru. Essas chuvas mataram dezenas de pessoas e retiraram das suas casas mais de 100.000 pessoas. Tiveram que deixar suas casas porque estavam em perigo se elas continuassem nas suas casas. Diz que várias províncias daquele país tiveram que decretar estado de emergência. Além disso, as chuvas provocaram avalanches de pedras e daí derrubou pontes, fechou estradas, prejudicou a agricultura. Ou seja, foi realmente um desastre causado por causa de inundações e das enchentes, por conta desse aquecimento repentino das águas. Gente, tem aqui algumas perguntas que vocês devem responder. Primeiro, de acordo com a reportagem, qual a principal causa das inundações? De acordo com o texto, quais são as principais consequências negativas da enchente? E, na sua opinião, qual fator desencadeou o aquecimento repentino das águas oceânicas e a que você atribui essa alteração? Nós sabemos que o aquecimento das águas, o aquecimento do planeta, pode ocorrer naturalmente, mas nós estamos também aprendendo que várias ações humanas estão causando o aquecimento do nosso planeta. Então, o aquecimento dessas águas pode ter sido causado indiretamente pela ação humana. Olha só, um caso então de uma catástrofe, um cataclismo ambiental que pode sim ter sido causado indiretamente pela ação humana. Por que indiretamente? Porque não foi o homem que foi lá e aqueceu a água. Se o homem aquecesse a água, teria sido diretamente. Mas como ele teve uma ação que causou o aquecimento global, e o aquecimento global levou ao aquecimento da água, então esse é um caso de uma catástrofe, um cataclismo, provavelmente causado indiretamente pela ação humana. Deu para entender o que é indiretamente causado pela ação humana? Agora vamos ver um segundo exemplo que aconteceu, infelizmente, aqui no Brasil e que foi diretamente causado pela ação humana, para a gente ver então qual é a diferença. Vejam a reportagem aqui na página 82. E infelizmente esse não foi o único causado, a gente teve um segundo caso também. Mariana, uma tragédia anunciada. Veja se vocês se lembram disso aqui. Em 5 de novembro de 2015 que aconteceu o rompimento da barragem do Fundão em Mariana. E daí, lá em Minas Gerais, e o que aconteceu era um lugar de mineração, e daí a barragem ficava rejeitos de mineração. E daí, como rompeu essa barragem, milhões de toneladas de rejeito de mineração, foi despejada sobre o Rio Doce, um rio, seus afluentes, chegou até o oceano. E daí falou que a catástrofe poluiu mais de 650 quilômetros de extensão ao longo do Rio Doce. O Rio Doce morreu, todo o ecossistema desse Rio Doce morreu. Além do que poluiu mais de 36.000 quilômetros quadrados do Oceano Atlântico, comprometeu toda a vida aquática e o ecossistema, tanto do Rio Doce quanto do Oceano Atlântico. Gente, uma grande catástrofe ambiental pensando apenas no ambiente aquático. Além disso, todo o rejeito varreu o lugar, que foi despejado. Então, toda a fauna e a flora que tinha naquele lugar. Além disso, vidas humanas também foram perdidas nesse desastre,
Então, a gente teve a perda da fauna, da flora, da terrestre, aquática e perda de vidas humanas também. E a grande pergunta é: quais foram as causas do desastre? Porque era um local de mineração, ou seja, era uma empresa de mineração. Então, por que essa barragem se rompeu nessa empresa? A perícia criminal indicou que foram danos estruturais. Durante os 7 anos de funcionamento, diversos preceitos de segurança foram desprezados, não foram cumpridos, ou seja, era uma tragédia anunciada. Tinha as regras de segurança e essas regras não foram cumpridas. Então, nas construções, como que tinha que ser essa construção, eles não cumpriram as regras. E daí, simplesmente, a construção não aguentou o peso e desabou. E daí, então, foi como essa tragédia aconteceu. E qual foi o problema? Na mineração, eles usam metais pesados que são tóxicos. E daí, esses metais pesados tóxicos se acumulam dentro dos animais, dentro dos vegetais e dentro das pessoas. E daí, conforme eles vão se acumulando, vão dando doenças e podem levar até a morte. Só que eles vão se acumulando devagarzinho, ou seja, a gente não tem nem noção do que pode acontecer. A gente só vai ter uma noção real de qual é o tamanho dessa tragédia daqui a muitos anos. Então, talvez em décadas a gente vai entender qual foi o real tamanho dessa tragédia, ok? Então, esse é um exemplo de um cataclismo causado diretamente pela ação do homem. Foi o homem que não tomou os cuidados de construir a barragem do jeito que tinha que ser. E daí a barragem se rompeu e causou essa tragédia. Então, essa foi diretamente causada pelo homem. Então, gente, também temos 2 perguntas aqui. O que aconteceu em Mariana? E cite as principais consequências sociais, então sociais para as pessoas, e ambientais para o ambiente dessa tragédia. E 2. Após a leitura dos 2 textos, você entrou em contato com diferentes cataclismos, causados diretamente ou indiretamente pelas ações humanas. Considerando essas características, volte aos exemplos e faça essa diferenciação, ou seja, diferencie o que é o cataclismo causado diretamente e indiretamente pela ação humana. E, gente, não é de hoje que existem cataclismos. Cataclismos sempre existiram, né? Existem cataclismos naturais na Terra desde que a Terra existe, né? E existem cataclismos marcantes na história do nosso planeta. Por exemplo, as grandes extinções. Nós já falamos sobre elas e falamos que nós estamos caminhando para a 6ª extinção em massa e que as atitudes do homem estão acelerando a 6ª extinção em massa, mas que na verdade ela já iria acontecer. Ou seja, cataclismos são naturais. Mas agora, com as ações humanas, isso tem acelerado cataclismos ou causado alguns cataclismos que não aconteceriam naturalmente. Então, nós vamos agora falar sobre grandes extinções que aconteceram no passado, em épocas que o homem nem estava aqui. Alguns dessas grandes extinções são bem conhecidas pela gente, tipo as do dinossauro, né? Nas outras a gente nem conhece direito e a gente vai passar a conhecer agora. Gente, essas grandes extinções foram causadas pelo quê, então, se o homem não estava aqui? Bom, é um pouco difícil da gente falar sobre isso, mas elas foram causadas pelos movimentos das placas tectônicas, ou por mudanças climáticas drásticas, por fatores externos, por exemplo, asteroides, meteoritos que caíram aqui na Terra, por grandes erupções vulcânicas, né? Então tem diversos casos aí.
Os cientistas hoje determinaram que nós já passamos por 5 grandes extinções, né? Se a gente está caminhando para a sexta, é porque a gente já passou por 5. Aqui na página 54, a gente tem o período que a Terra estava quando cada uma dessas extinções ocorreram. Veja só. A gente estava, né, na primeira, no final do período Cambriano, a segunda, no final do período Ordoviciano, a outra foi durante o período Devoniano, a quarta no final do período Permiano e a quinta no final do período Cretáceo. Gente, nós vamos falar sobre todas essas extinções e as possíveis causas delas na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!